Boa noite a todos que estão presentes aqui, ao Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas também que estão assistindo a nossa live nesse momento, que possamos nos concentrar tão somente no que vai ser estudado aqui, absorvermos o máximo possível, né, de informações, para que de posse desse conhecimento nós tenhamos a condição de fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral e, consequentemente, evoluirmos espiritualmente. Eu vou iniciar o nosso trabalho com uma prece. Em seguida, vamos passar a palavra para o nosso irmão realizar o estudo da noite de hoje. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, felizes e agradecidos aqui estamos, unidos e reunidos, para estudarmos essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Que possamos nos concentrar tão somente no que vai ser estudado aqui, absorver o máximo possível de conhecimento e que esses conhecimentos contribuam efetivamente para a nossa transformação espiritual. Pedimos desde já toda assistência, toda inspiração, toda intuição necessárias para que o nosso irmão Berg possa realizar esse trabalho no clima de paz, harmonia, união, entendimento, alegria e conhecimento. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, irmão maior e amigo, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para iniciarmos nossos trabalhos na noite de hoje. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Berg, que vai falar sobre o tema O que predispõe à obsessão. Seja bem-vindo, Berg. Boa noite a todos, o nosso voto de paz em Cristo Jesus. Eu pedi permissão aqui para tirar a máscara, porque, na verdade, eu tinha falado com o Rogério para falar de máscara, mas eu fiz uns treinos em casa e começou a embaçar o óculos. Eu vou precisar dar algumas lidas aqui, porque a nossa filha, ela testou positivo para a Covid, ela está vacinada com as 4 vacinas, inclusive a de reforço. Ela é profissional de educação física formada, e aí ela já tomou a 4ª dose, mas realmente testou positivo, né? Fiz o teste hoje, meu teste deu negativo, o teste da minha esposa também deu negativo. Então, eu queria falar de máscara, porque falando de máscara seria uma condição melhor. Mas como vou precisar ler, eu queria pedir essa permissão para poder tirar a máscara, tá? Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, Monteiro. É uma alegria voltar aqui ao Caminhando para Jesus para falar em torno e sobre essa doutrina tão consoladora para todos nós. Períodos que ainda estamos passando e vamos ter que conviver com isso por bastante tempo ainda, né? Temos que realmente trabalhar as nossas relações para poder conviver. Não é, como a própria gripe que está aí, de vez em quando tem umas cepas diferentes, umas variantes também, cada dia com sintomas diferentes, mas vamos ter que conviver até realmente ser erradicada, né, essa Covid-19. A proposta da noite é falar sobre o que predispõe à obsessão. É importante que nós vamos abordar em cima dessa obra, né, de Sueli Caldas Schubert, não é? Profilaxia da terapêuticas espíritas, mas não podemos nos apartar e esquecer o Livro dos Médiuns. Essa obra básica, mas de grande conteúdo para todos nós. E podemos até dizer obra principal, porque nessa obra, no capítulo 23, nós vamos estudar sobre as obsessões. Então, eu queria começar com um pensamento do apóstolo Paulo aos Hebreus, não é? E Paulo dizia assim: portanto, também nós,
uma vez que estamos rodeados tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Veja, Paulo, o apóstolo, já nos traz para nós, para que a gente possa nos livrar do pecado, dos pensamentos negativos, e nós sabemos que é esse campo, o pensamento, que vai fazer com que nós possamos nos ligar a outras mentes que pensam iguais. O interessante é que nós já observamos muitas outras pessoas dizer, nós respeitamos, não é? Mas não aceitamos. Diz assim, eu não sou médio. Eu sou um médio de pedra, porque eu não sinto nada. Por engano. Todos nós somos médios. Nos diz Allan Kardec no próprio livro dos médios, né? Todos nós somos mais ou menos médios. Mais ou menos. Ou seja, de uma aguçação, uma parte aguçada melhor ou maior, melhor falando, ou menor. É caracterizado médium todo aquele que, de uma forma ostensivamente, ele dá justamente a interferência dos espíritos através dele, como os médios de vidência, né? As mediunidades que nós chamamos vulgarmente de incorporação, mas o nome certo é psicofonia, né? Psicomente, fonia, boca. Psico, ou seja, o espírito atua sobre a região cerebral do médium para poder transmitir através da boca aquilo que ele quer falar. Então, psicofonia, para que a gente possa entender. Então, mas todos nós somos médios, porque todos nós somos seres pensantes. E se somos seres pensantes, nós damos vazão aos nossos pensamentos e outros espíritos pensam iguais. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos está claramente nos dizendo: influencia os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos e nas nossas ações? Pergunta de seu Allan Kardec. E a resposta: muito. Que de ordinário eles é que vos dirigem. Então, todos nós somos médiuns, gente. Todos nós. Agora, há aquele que ostensivamente, aquele que dá realmente essa passividade através de um trabalho de desenvolvimento mediúnico, por isso as reuniões mediúnicas, né? E aí as percepções que vai aguçar esse médium. Né? Algumas pessoas que não sentem nada, mas sentem inspirações. Quantas vezes nós estamos fazendo algo, não somos esse médium ostensivo, muitos de nós, mas recebemos uma inspiração. O pensamento chega diferente, a gente diz, por que realmente eu não fiz desse jeito? Então, está aqui também bem claro, Allan Kardec, no Livro dos Médios, quando fala sobre os médios inspirados. Então, nós respeitamos aqueles que pensam diferente, mas na conotação, todos nós somos médios. No geral, todos nós, porque somos seres pensantes. Tá certo? Então, os espíritos influenciam muito, que de ordinário são eles que nos dirigem. Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médios, ele deixa bem claro que os escolhos do espiritismo, e uma das principais escolhas é a obsessão. Quando nós lemos isso, muitas pessoas dizem assim, então, eu não vou mais para a casa espírita, não, porque eu vou ser obsediado, mas todos nós somos obsediados. Todos nós, podemos assim dizer, somos influenciados. Agora, cabe a cada um de nós saber lidar com essas formas de pensamento. Vamos dar um exemplo muito simples aqui, tá certo? Como é que nós sabemos que uma pessoa mastigou alho? Pelo hálito bucal. Ou comeu uma cebolazinha, né? Eu gosto de uma cebola, né?
Como é que você vai saber? Através do hálito que a qual ele vai expelir através da sua fala. Os espíritos, eles realmente exalam através da forma de pensamento. Tem um ditado popular que diz assim: dize com quem tu andas, que eu direi de quem és. E eu digo assim, né? Diz o que é que tu pensas, que eu direi quem está ao teu lado. Porque estaremos com a nuvem de testemunha, com aqueles que serão a nossa testemunha, de acordo com o que nós pensamos. Então, aí, o cuidado de vigiar e orar, como nos disse Jesus, não é? Então, um dos escolhos da obsessão, do espiritismo é a obsessão. Ele diz bem claro aqui no começo. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre colocar a primeira linha a obsessão. Ou seja, porque em contato com os espíritos de naturezas diversas, nós seremos realmente influenciados. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se as pessoas sobre quem ele atua. Ou seja, a pessoa pela qual ele atua, mas que aquilo pertinazmente, constantemente, passa a ser uma coisa direta, aí há necessidade de buscar as causas. O Espiritismo conheceu ou levou-nos a conhecer o mundo espiritual. Assim como o microscópio fez com que nós conhecêssemos o mundo pequenino, as bactérias. Nós sabemos que aqui, nesse momento, até no exalar da nossa fala, das nossas falas, nós exalamos gotículas, que quando estamos com a doença, a Covid-19, nós podemos passar o vírus. Né? Então, nós podemos entender que o microscópio ele fez com que nós conhecêssemos, né? O mundo pequeno, o mundo das bactérias. Mas o Espiritismo, na sua doutrina de conhecimento, de libertação para todos nós, nós descobrimos o mundo espiritual. Segundo se fala, os historiadores, que quando Calígula, nós sabemos quem foi Calígula, né? Um daqueles do Império Romano lá, muito grotesco, né? Profano. Calígula, quando foi sepultado nos Jardins de Lame, falam os historiadores que espíritos perturbavam a região onde a qual ele foi sepultado. Então, veja, os espíritos sempre quiseram justamente trazer para todos nós as informações que eles estão vivos. Então, é interessante que nós possamos compreender isso, tá certo? A obsessão, ela começa justamente nessa questão da obsessão simples, né? Aquele pensamento que a gente sabe que não é nosso, que a gente chama de obsessão simples, mas que é necessário que nós fiquemos atentos para que não possa virar um segundo estágio, que é a qual nós chamamos de fascinação. E aqui tem dizendo bem claro, aqui na questão 239 do Livro dos Médiuns. A fascinação tem consequência muito mais grave. É a ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que esteja enganado. Veja bem, o médium fascinado ele não acredita que ele esteja sendo enganado. Não, mas é o meu espírito protetor que está dizendo, e às vezes não é.
né? E muitos, às vezes, se apresentam com nomes importantes. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Quantas e quantas mensagens eu já não recebi nesse aparelho celular? Mensagem tão estranha e atribuídas a Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo. Eu falei, meu Deus, a gente que estuda um pouquinho a doutrina espírita, olha, por favor, eu não sei tudo de espiritismo, viu? Eu estou aprendendo, eu sou esse que estou na escola ainda, no beabá de espiritismo. Mas, como a gente estuda um pouquinho, trabalhamos através do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde a qual eu sou monitor, né? Monitor, quando eu digo monitor, não sou professor. Eu sou justamente aquele que está aprendendo também. Mas estudamos um pouquinho, aí nós começamos a diferenciar uma comunicabilidade séria. Por isso que é importante nós estudarmos o livro dos médios, para entender uma boa comunicabilidade. Não é? E existem muitos médios aí fascinados, que escrevem tudo. Hoje, qualquer médio escreve 8, 6, 7 obras aí, e não se passa pelo crivo racional de razão, com teses estranhas. Está aqui, ó, no livro dos médios falando. Com teses estranhas. Imagine, eu médio aqui do Caminhando para Jesus, vamos dar um exemplo muito simples, e aí eu chego para seu Calixto e para o grupo da casa e diz, olha, eu recebi uma mensagem de Bezerra de Menezes e pediu ele, o Bezerra de Menezes, para que todo mundo pegasse aqui, deixasse uma garrafa de água frutificada aqui e que cada um viesse com seu copinho, botasse um pouquinho nada, aquele copinho pequeno e molhasse a cabeça e depois sentasse. Tem procedimento isso? Tem procedimento. Então, mas só que eu, como médium fascinado, acredito piamente e quero fazer com que as outras pessoas acreditem. Então, é por isso que é importante, dentro da casa espírita, o corpo doutrinário da casa, para que possa analisar essas comunicabilidades. Perdoe-nos. Então, analisar essas comunicabilidades é importante para que nós não caiamos justamente com espíritos mistificadores, embusteiros, enganadores, porque no mundo espiritual existem muitos espíritos enganadores e eles escrevem. Raul Teixeira deixa bem claro isso no seu, na sua palestra, quando ele diz assim, que nós temos que ter cuidado com as comunicações que vêm do lado de lá, porque essas comunicações podem ser comunicações errôneas. E os espíritos também escrevem através de médios desavisados. Então, são médios que estão num campo de fascinação. Agora, por favor, temos que levar com muito amor essa causa uns para com os outros. Por isso que a casa espírita deve ser realmente como um festival, como nos disse Jesus. As pessoas da casa espírita têm que ser unidas. Por isso que um grupo mediúnico, eles têm, acima de tudo, que muito se amarem, para poder respeitar um ao outro. Cada um tem as suas imperfeições. Mas é necessário que quando o meu irmão, que é meu amigo de muitos anos, chegar para mim, Berg, olha, aquela comunicação que aquela entidade deu sobre a água, para botar lá na tribuna, para cada um chegar com um copinho e depois pingar em cima da cabeça. Tu não achasse muito estranho, não? E, por eu conhecer o meu irmão, temos conhecimento há muito tempo, procurar analisar, passar pelo crivo racional. Mas, muitos de nós cedemos. Eu desconheço o meu irmão, que é meu amigo de muitos anos, que está me alertando, e principalmente é uma jogada dos espíritos obsessores, afastar aqueles que querem nos ajudar, a abrir a nossa consciência, mas eu estou tão fascinado que não quero. Não quero nem saber. Então,
é um momento de despertar. E temos que ter cuidado. Né? Os espíritos agem de muitas formas para realmente fazer com que a gente caia nessas ciladas, não é? Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão dela, decorre o espírito que conduz o indivíduo a quem ele chegou a apoderar-se, como faria de um cego. Um cego, quem conduz um cego. Então, se nós tivermos uma fé cega, acreditar em tudo, não podemos ser dessa forma. Kardec me ensinou a usar o crivo racional. Passar por um crivo racional, de razão, né, de coerência. Tá certo? Daí, para esse campo, nós vamos entrar para o outro que se chama a subjugação. Aí são coisas ridículas, não é? Que acontece explicado aqui da questão 240 por diante, não é? A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir a seu malgrado. Uma palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo do espírito. Vamos ver aqui um ponto muito interessante. Vimos alguns que, na falta da pena ou lápis, isso é Kardec falando, simulavam escrever com o dedo onde que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nos portões e nas paredes, dizendo que estava escrevendo com o dedo. Veja a linha de subjugação desse espírito sobre o médium, né? Vai, às vezes, mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo, e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido a pôr a força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria a pedi-la em casamento. Veja bem, ele chegava a se ajoelhava na rua para pedir uma moça em casamento. Não conhecia. Então, vejamos bem os níveis de obsessão para que a gente possa entender. Então, estudemos o livro dos médiuns. Nós, muitas vezes, queremos ir logo para uma reunião mediúnica. Ah, não, eu estou aguçando as reuniões, as percepções mediúnicas. Eu chego na casa espírita e estou percebendo que está sendo aguçado. E as pessoas também. Eu, Alcidenberg, estou chegando na casa espírita hoje. Daqui a 3 dias, 4 dias, um mês, eu posso ir para a reunião mediúnica? Não. Eu preciso passar por um tratamento, por um estudo de profilaxia e terapêutica espírita, para que a gente possa entender o mecanismo do espiritismo, para poder ir para uma reunião mediúnica, passar por um estudo do ESD, um estudo sistematizado, conhecer a doutrina espírita, mas não é porque ele já está transmitindo as comunicabilidades dos espíritos. Vamos botar ele na reunião mediúnica. Não, isso é um erro. É um erro. Por isso que as casas espíritas, as reuniões mediúnicas são fechadas, restritas. Não é descartando as pessoas, mas que há necessidade de conhecer o espiritismo para poder ir para a reunião mediúnica. Eu já fui numa casa que a diretora da casa, ela estava num momento difícil. Eu fui falar sobre o evangelho, mas ela me pediu socorro. Eu falei, olha, o pessoal que está me constrangendo a botar uma moça, está aqui há 3 meses conosco, e essa moça dá a passividade espírita, dos espíritos, através dela, e já me disseram, bota essa moça na reunião mediúnica. O que é que eu faço? Eu disse, não. Eu aproveitei o gancho, né? Não citei ela,
falei na tribuna espírita, abri uma aspas, para que nós possamos conhecer o espiritismo. Eu vou botar a moça na reunião mediúnica, ou uma pessoa que está chegando à casa espírita. Então, é necessário que a gente compreenda, entenda a influência dos espíritos sobre nós, que são constantes. A obsessão realmente é essa ação pertinaz, perseguidora, onde o espírito ele está conosco, mas só existe obsessão porque existem imperfeições. Vamos ver o que é que nos diz aqui a nossa Sueli Calda-Schubert, justamente no tema, o que predispõe à obsessão. E ela começa logo com a fala do Livro dos Médios. As imperfeições moral dão aso à ação dos espíritos obsessores. Livro dos Médios, Allan Kardec, item 252. As imperfeições dão aso, ou seja, dão alimento às obsessões. Se eu sou um espírito, uma pessoa que vivo ligado ao sexo desvairado, descontrolado, qual é a minha companhia? Espíritos da mesma estirpe. Se eu sou uma pessoa agressiva, vivo tratando as pessoas mal, quem é que vai estar do meu lado? Espíritos da mesma estirpe, com o mesmo pensamento. Então, cabe a cada um de nós aprender a domar as nossas más inclinações, diz Allan Kardec. Quando ele fala sobre a questão do homem de bem, sobre os bons espíritas, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque buscar ser esse homem de bem é buscar inclinar-nos a domar nossas imperfeições morais. É aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. E nós, muitas vezes, damos muitas vaciladas, damos sim. Todos nós, eu, ele, todos nós. E isso começa dentro do próprio lar. Porque dizem que no lar é que se conhece a pessoa. Porque às vezes a pessoa é um anjo lá fora, mas é um diabinho dentro de casa. Pessoas muitas vezes agressivas, grosseiras, não é? Mas e a forma de pensamento, Berg? Essa principalmente. Essa forma de pensamento é que vai fazer com que os espíritos nos encontrem. Eu estou numa indumentária masculina. Meu nome é Alcidenberg Baraúna de Lima. Berg Baraúna, como sou conhecido. Mas na outra existência, eu possa ter existido, estava numa indumentária feminina. E causei muito terror, né? Abusei do sexo ou de outra coisa qualquer. O que é que acontece? Como é que o espírito vai me encontrar se eu estava numa indumentária feminina? Ele vai me encontrar diante da minha forma de pensar. Ah, se eu fui uma senhora de escravos, uma senhora da casa grande, e maltratei muitos escravos, eu estava no corpo feminino, eu era uma senhora. Hoje estou numa indumentária masculina. Como é que esse espírito vai nos encontrar? E há muitos casos como esses, de espíritos perseguidores por conta de vingança. E eu vou contar uma história que a nossa irmã Sueli Calda-Schubert fala aqui, nesse mesmo capítulo, que fala sobre o que predispõe à obsessão. Essa obra é belíssima, para que a gente possa entender e veja que é um livro fininho, não é? Bom de se ler, que todo trabalhador da casa espírita tem que ler e entender como se dá essa intercomunicabilidade dos espíritos conosco. Esse intercâmbio
Então, os espíritos influenciam em nossa vida, sim. E de ordinário, são eles que nos dirigem. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Cabe a cada um de nós, através do trabalho do amor, do exercício do perdão, nos livrarmos. Veja, quando eu estou falando a palavra livrar, não é descartar, mas através da prática do amor, nos livrarmos da obsessão, mas fazendo do obsessor um amigo. Porque através dos nossos comportamentos é que ele vai dizer assim: rapaz, como mudou essa criatura? E muitos dão comunicação nas reuniões mediúnicas dizendo o quanto mudou fulano, ciclano. Porém, alguns ainda ficam pertinazmente perseguindo, porque ainda não acreditam em nós. Imagine, eu engano meu irmão, não é? E aí, ao enganar ele, ele não vai mais confiar em mim. Então, assim são os espíritos. Eles não confiam em nós pelos nossos atos inconsequentes, orgulhosos, egoístas que nós fizemos com eles. No livro Ação e Reação, de André Luiz, lá conta a história de Antônio Olímpio. Ou é Ação e Reação, está me fugindo a memória, ou é Missionário da Luz, mas eu acho que é Ação e Reação. Se não me engano, é Ação e Reação. Duas obras belíssimas, Missionário da Luz e Ação e Reação. As obras de André Luiz são obras que temos que estudá-las também. Foi perguntado a doutor Hernani Guimarães de Andrade, homem de inteligência, de conhecimento de ciência. Doutor Hernani, se o senhor fosse para uma ilha deserta, o que é que o senhor levaria? E doutor Hernani disse: eu levaria todo o compêndio das obras de André Luiz. André Luiz tem que ser estudado. E disse mais, doutor Hernando Guimarães: no futuro, as universidades estudariam André Luiz, que já está sendo isso, já está acontecendo. Hoje, nas universidades, nas academias de ciência, estão estudando André Luiz. E nós sabemos disso. Então, é importante estudar André Luiz. Então, na obra, que eu acredito que é Ação e Reação, fala a história de Antônio Olímpio. Ele pega seus 2 irmãos, leva para um passeio de barco, numa lagoa, mas antes embriaga os 2 irmãos para ficar só com a fortuna para ele. Simulam um naufrágio, lá uma coisa lá para derrubar o barco cai e os 2 irmãos se afogam. Clarindo e Leonel, o nome dos irmãos dele. Se eu não me engano, os 2 passam a ser obsessores de Antônio Olímpio. Persegui-lo por conta de herança. A história de Silas, que está no livro Ação e Reação, também está lá. Quem foi Silas? Silas, instrutor no mundo espiritual. Silas, o pai já estava com a certa idade, a mãe de Silas tinha já desencarnado, e Silas, pronto, vou ficar com a herança só para mim. Só que o pai se consorcia novamente com uma jovem de, se eu não me engano, 25, não me lembro a idade, de 25 a 28 anos de idade. E Silas se revolta e pega, envenena a jovem. Se eu não me engano, ele envenena a jovem. E aí, mundo espiritual, dores, sofrimentos. Silas está no mundo espiritual como instrutor e já se faz um planejamento reencarnatório para retornar. O pai de Silas já se propõe a vir. A mãe de Silas também, para recebê-lo como filho novamente. Mas cadê a mulher? Aquela que foi a segunda esposa do pai e que Silas atentou contra a vida dela. Não se encontra. Aí André pergunta a Silas: mas Silas, a espiritualidade não tem os meios de encontrar esse espírito? Tem, André, tem. Porém, faz parte do meu sofrimento, da minha dor, porque ele precisa retornar e ela também
para resgatarem. Então, os casos de obsessões, muitas das vezes, vingança, ódios. Então, cuidado com os nossos sentimentos. Cuidado com os nossos sentimentos. Não é? Para que a gente não possa nutrir mágoa com espíritos, não é? Entre nós mesmos, porque se os espíritos já nos perseguem, nós vamos trazer mais coisas odientas para nós através da nossa vivência uns com os outros. Vamos ver aqui o que é que diz Sueli Calda-Chuva, né? Tal como acontece quando nos apresentamos na predisposição para um mal físico, qualquer assim, também ocorre o campo espiritual. Ou seja, o mal físico, quando a gente sente uma dor de cabeça, o que é que está causando aquela dor de cabeça? O que é que está predispondo a essa dor de cabeça? Será que eu estou gripado? Eu estou sentindo uma dor no estômago? Será que tem algo que eu estou comendo mais temperadamente que está causando isso? O que predispõe a essa situação, esse mal-estar? Não é? Mas para a situação espiritual também. O pensamento e os estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando inoculação do pensamento alheio, que é virulento. O pensamento alheio. Eu penso muito negativo, eu penso muito tristeza, nada dá certo para mim. Opa, cuidado com esse tipo de pensamento, para que a gente não possa cair em tentações de espíritos tristes, suicidas, e o número de suicídios tem aumentado muito, principalmente entre os jovens, né? Adolescentes, crianças. E não é aquelas crianças que estão na rua, não, gente. É as crianças que estão dentro de casa. Os números estão alarmantes. Mas como é que está pensando essa criança? Como é que nós estamos pensando? E cuidado com as músicas. Eu sou do tempo de Paulo Sérgio. Quem conheceu Paulo Sérgio aqui, né? Alguns não, talvez mais jovens. Eu adoro Paulo Sérgio. Porém, tem uma música de Paulo Sérgio que, se você olhar a letra, você tem que ter cuidado, porque ela incita justamente a uma tristeza, um campo de suicídio. Não sei o que faço. A minha vida é uma luta sem fim. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é melhor deixar tudo e fugir, que no outro mundo tudo vai resolver. Vai não. Música de Paulo Sérgio, que eu adoro, não é? Paulo Sérgio, e a qual nós temos respeito. E a música é bonita, a letra em si, mas ela, na sua letra, traz a amargura de uma pessoa que está sofrendo. Por favor, não estou aqui denegrindo o cantor, pelo contrário, eu gosto de Paulo Sérgio. Por outro lado, tem uma música de um roqueiro que causou muito desatino, né, para ele mesmo. Ele criou a sua ilusão, mas ele deixou uma música muito interessante. Tente outra vez, Raul Seixas. Tente outra vez. Vejam a música, escutem a música de Raul Seixas. Tente outra vez. Por mais que seja dificuldade, tente outra vez. Então, cuidado com a forma de pensamentos tristes, não é? Para que a gente não possa dar aso a pensamentos de espíritos que queiram nos enveredar para um campo de lamentações, de sofrimento. Não é? A inoculação do pensamento alheio é virulenta. Pode ser de teor inferior e age-nos como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência do processo obsessivo. Somente existe a obsessão porque há endividados. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vamos acabar com essa história de botar culpa no espírito obsessor.
Viana de Carvalho, o espírito de Viana de Carvalho, no livro Médios e Mediunidades, psicografado por Divaldo Franco. É um livro fininho, tá? Mais fininho do que esse. Ele diz assim, que os espíritos influenciam em nossa vida, isso nós bem sabemos, muito. Mas dizer que são eles os culpados das nossas desgraças, dos nossos sofrimentos, não. Culpados somos nós, que através do nosso pensamento o atraímos. É querendo botar a culpa nele? Através das nossas ações, da nossa forma de pensar, de agir. Aí sim nós damos brecha a esses espíritos. É como na pergunta 468 do Livro dos Espíritos. A pergunta 468, Allan Kardec pergunta: renunciam os espíritos às suas tentativas contra nós, quando pela nossa vontade é repelida? Pergunta 468 do Livro dos Espíritos. Renunciam os espíritos às suas tentativas contra nós, quando pela nossa vontade é repelida? E os espíritos respondem: o que é que vocês querem que eles façam? Se afastem. Não encontram brecha? Não encontram brecha, não encontram guarida. Mas, olha o mais aí, ficam na espreita, como o gato espreita o rato. Está lá. Pergunta 468 do Livro dos Espíritos. E dizem que quando o gato não está em casa, né, o rato faz a festa, né? Então eu tenho 3 em casa. Inclusive aqui tem uns gatinhos que eu vinha com o Bruno de antigamente. Eu estou com saudade dos gatinhos que tem aqui. Eu tenho 3 em casa, né? Inclusive uma foi doada hoje, né? Eram 4. Assim, fiquei um pouco triste, né? Porque já estava pegado, está com 3 meses. Mas assim, é aquela coisa, né? Que a gente sabe que o gato ele é o vigilante, esse o rato dá uma bobeira. Então assim são os espíritos. Quando nós damos uma bobeira, baixamos a nossa faixa de pensamentos para um pensamento negativo, ele diz: opa, estou aqui, pronto a assediar. Então, tenhamos cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações, né? Só existe obsessão porque existe atividades. Criaturas que se procuram através dos tempos para acertar débitos do passado. E somente existe esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si, mesmo maior cota de sombras, mais pesadas bagagens de inferioridade. Emergindo lentamente do lino da terra, da cândia da materialidade, só em muitos pesares e dores está conseguindo alijar o fardo das imperfeições que carrega. Nós temos que alijar as nossas imperfeições. E existe aquela imperfeição que a gente mais falha, porque todos nós temos a nossa pedrinha no sapato. São várias pedras. Mas existe aquela que a gente erra mais. Pode analisar. Ninguém precisa falar aquela imperfeição, mas existe aquela que você vacila mais. É essa aí que você tem que lutar contra ela. A luta tem que ser constante. O vigiar e orar tem que ser constante. Né? Nesse sentido, a obsessão vem sendo acúlio doloroso que impele as mais rapidamente e livrar-se do fardo da inferioridade. Manuel Filomeno de Miranda esclarece: em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, adeptos morais e resgatar que facultam a alienação. Ou seja, espíritos que nós damos essa predisposição à nossa forma de ser, e ele diz: encontrei. Olha o hálito dele aí, o hálito mental, a forma de pensar. É ela do passado. Ele agora está numa indumentária masculina, mas eu encontrei. Aqui, Sueli vai contar um caso muito interessante, e aí eu vou ler para vocês, muito interessante. Né? Caso que
apenas um pedido de perdão podia ser resolvido. O caso de E, ela dá o nome de E para não expor a pessoa, demonstra a existência dessas causas kármicas predispondo à obsessão e enfermidades. E desde a mocidade, foi uma pessoa, essa moça que ele já chama de E, né? Desde a mocidade, foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. Ela sentia uma dor nas pernas que a medicina não tinha informação. Frequentando as reuniões públicas na casa espírita durante anos, tornou-se, com o tempo, participante de uma das reuniões mediúnicas. Frequentadora assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se das suas dores nas pernas. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que se diz ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede, depois de passar dias acorrentado por sua ordem. Veja bem, esse espírito deu uma comunicabilidade, né, uma comunicação, uma reunião mediúnica, foi escravo dela numa existência passada. Vamos lá. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir ponderações do doutrinador, disse que só deixaria se ela lhe pedisse perdão. Quem acha que ela pediu perdão? Levanta a mão. Ninguém levantou, né? Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, evangélicos do Espiritismo, veio reviver e recusou a pedir perdão a um escravo negro. Veja bem. Evidenciando todo o orgulho ainda carregava dentro de si. Na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não sentia no coração. Quanto de nós não sentimos no coração o espiritismo ainda? Estudamos tanto, mas não pomos em prática. Allan Kardec, capítulo 17, Sede Perfeito, item 4, os bons espíritos. O espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente os resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, apenas facilita a prática da moral do Cristo, dando a fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Veja, o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. E como é que nós podemos sentir o Espiritismo, a não ser através das suas práticas? Toda vez nós convidamos nas casas espíritas, aliem-se ou alistem-se nas casas espíritas, nos trabalhos das casas espíritas. Ninguém é obrigado a trabalhar. Mas trabalho de campanha do quilo, trabalho beneficente na visita ao hospital, entrega de sopa. Vá lá, se empenhe. Não é obrigado a você estar toda vez, não, mas quantos de nós somos convidados constantemente para realmente exercer uma tarefa? O Chico Xavier vivia realmente dentro das suas práticas mediúnicas, mas praticava. Vivia trabalhando constantemente. O Chico foi esse exemplo de médio para todos nós. Inclusive, agora fez 20 anos do seu desencarne, né? O nosso querido Chico Xavier. Que dizia: eu sou um capim. E Emmanuel advertiu e disse: Chico, capim ainda cresce. E aí ele diz: então eu sou um cisco. De Francisco, eu sou um cisco. Que realmente, através da sua humildade, mostrou a característica de um médium que trabalhou com Jesus. Que, inclusive, no estudo do Ed, nós temos lá, né, o estudo que
uma parte que fala sobre o médico que trabalha com Jesus. Chico foi esse exemplo do médico que trabalhou com Jesus. E teve interferência, teve importunações dos espíritos. Chico. E nós? O que é que dizemos? Somos tão simples, tão pequenos ainda. Então, Chico Xavier, esse médium realmente que trabalhou o seu campo mediúnico para o bem-estar da humanidade, para a prática do bem, no exercício do bem, no verdadeiro homem de bem, assim como perguntaram aos padres e pastores. Porque foi perguntado quando o Chico desencarnou, e aí perguntaram aos padres: quem foi Chico Xavier? E a resposta foi uma só: um homem de bem. Talvez eles não aceitem a questão da mediunidade, do espiritismo, mas eles não poderiam jamais dizer que Chico era um homem mau. Chico foi um homem de bem. No seu exercício de mediunidade, no seu exercício de amor ao próximo. E é isso que nós temos que fazer para poder realmente angariar a confiança desses espíritos que estão muitas vezes a nos perseguir. Não é afastá-los, não é prendê-los, como muitas vezes querem prender os espíritos, amarrar os espíritos, através de técnicas aí que inventam, né? São tantas técnicas que querem trazer, às vezes, para dentro da casa espírita. Só através da prática do amor. A prática do amor é que realmente vai fazer com que esses espíritos percebam que eu, Berg, que todos nós queremos nos melhorar. E aí, essa perseguição vai ser bem a menos. Então, diante dessa conversação sobre obsessão, eu só peço a vocês que não tenham medo. Continue a escutar Paulo Sérgio, por favor. Eu, em casa, de domingo eu estou em casa, né? Tomando meu suco, que eu não bebo, mas tomando meu sucozinho lá, e escutando Paulo Sérgio, que eu adoro, né? Entre outras músicas que eu gosto também, porque ninguém é proibido de escutar nada, cada um escuta aquilo que gosta. Porém, tenhamos cuidado das informações que nos chegam, seja ela sorrateira como for, para que não possa nos induzir para um campo de lamentações, de sofrimento e de dor. Então, nosso horário é chegado, ali, né? Faltam 5 minutos, tem algum aviso para dar, né? Não tem aviso para dar? Então, eu queria deixar aqui mais uma vez um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, né? Pratiquemos o bem, sejamos melhor. Eu, Alcidenberg, estou lutando contra um homem velho que existe dentro de mim. Existe um homem velho dentro de mim. Existe um homem velho dentro de nós. E só a luta constante contra esse homem velho é que vai fazer com que a gente vença. Não é lutar contra o obsessor. Nós temos que lutar contra nós, contra as nossas más inclinações, contra as nossas imperfeições. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações, nos diz Allan Kardec. Então, os espíritos nos obsediam, nos perseguem? Sim. Mas não são eles culpados. Culpados somos nós. Somos nós que ainda não aprendemos a domar as nossas más inclinações, a ser criaturas melhores, a buscar na prática no bem, no exercício do amor, no exercício do perdão, os meios de libertar as marras, né? As nossas correntes, porque nós é que nos prendemos através das nossas correntes. Então, fica aqui mais uma vez esse abraço e vamos fazer a prece de encerramento. Vou fazer a prece de encerramento para que a segunda parte dos trabalhos sejam feitos aí através da casa, caminhando para Jesus. Nosso amigo Jesus, amigo incondicional de todas as horas, eis nós aqui, Senhor, esses espíritos falhos que somos, espíritos ainda tão pertinentes nas negatividades,
E tu nos conheces, Senhor. E é por isso que tu nos ama cada vez mais, porque somos, Senhor, essa ovelha perdida. E tu, na condição, Senhor, do bom pastor, vem arrebanhar em busca de nós, a buscar-nos desses caminhos transviados que a qual ainda percorremos. Então te agradecemos, Senhor, por ser esse caminho, verdade e vida para todos nós. Caminho, verdade e vida para Deus. Ó Senhor, obrigado pelo Espiritismo. Essa doutrina consoladora que vem nos esclarecer, abrir as nossas consciências para as verdades que nos libertam, assim como tu nos disseste há mais de 2000 anos atrás. E o teu amor, Senhor, é um amor grandioso por todos. Como governador desse planeta, amigo, amigo mesmo, aquele que está sempre ao nosso lado, é que nós temos muito a agradecer. E sobre esse amor grandioso, Senhor, e a supervisão dos amigos espirituais que assistem essa casa de oração, de trabalho e estudo, é que pedimos a vossa permissão para poder encerrar essa reunião da noite e que todos nós aqui, encarnados, desencarnados, estejamos envolvidos na tua paz, Senhor, no teu amor e na tua luz. Assim seja. Agradecemos a Berg por essa brilhante explanação, tão esclarecedora, tão confortadora sobre a temática da obsessão, e possamos tirar as nossas reflexões e seguir os conselhos que aqui foram colocados. Boa noite, muita paz para todos.